Então vamos lá, ó. Então aqui nessa, o que eu vou fazer? Ó? O A é igual a 0, B é igual a 0, C é igual a 1, D é igual a 1 e E é igual a 1. Então o A é 0, o A é 0, B é 0, C é 1, D é 1 e E é 1. Então eu quero saber qual é o valor de X. Então, ó, então eu tenho aqui 0 ou 0, né? Então 0 ou 0. 0 ou 0 dá 0. Então eu tenho 0 aqui. O C veio 1 aqui. Então na minha porta E entrou o 0 da primeira linha e 1 aqui. 0 ou 1 é 0. Então eu tenho 0 aqui. Inverteu, né? Então de 0 ele vira 1. Isso quer dizer então que a entrada dessa porta ou aqui é 1. O E é 1 também. 1 ou 1. Então, o que acontece aqui? Ó? Na ou, se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 1. Né? Então, o que ocorre aqui? Ó? Vem de cima aquele 1 lá. E na E, ela é 1. Então, na lógica E aqui, ó, 1 e 1 dá 1, né? Então, tá aqui a nossa resposta final igual a 1, né? Foi o que a gente obteve aqui no circuito também, tá? Então é a mesma coisa, na expressão eu pego aí das variáveis, então coloco o valor, né, atribuído a ela e a gente vai resolvendo. Começa a fazer do mais interno, né, sempre do parênteses mais interno, e vai executando ela, tá bom? Então é o mesmo processo, né? Ó. Então o D é um. Professor, Oi. essa parte aí eu não consegui entender por que, que o D é primeiro. Poderia repetir? Eu não consegui pegar essa parte. Por que o D primeiro? Ó, na É, por que, que o D vem primeiro? Perdão, deixa eu ver. Então, ó, na realidade aqui, ó, o que acontece? O dele está separado aqui, ó, tá vendo que até aqui, ó, até essa expressãozinha aqui que eu sinalizei, tudo bem? Ó, Não, professor. Não não? consegui pegar por que, que o D ele veio primeiro. Se eu fosse montar, eu ia montar o A e B primeiro. Isso que eu quero entender por que, que o D, estando como o terceiro item, ele chegou primeiro lá. Ah, tá bom. Olha, na realidade, você pode escrever, porque concorda que você somar um ou dois ou três, só um mais dois mais três. Ou você fazer 2 mais um mais 3, ou fazer 3 mais 2 mais um. Essa ordem não altera. O resultado da soma é a mesma. Tudo bem, né? Aqui também, ó. Então, quando você tem, por exemplo, eu tenho, por exemplo, no caso aqui, ó, é D ou isso tudo aqui, né? Então, na sua lógica, você faria primeiro isso tudo aqui, né? Que é toda essa coisa que vem aqui. É o A, ou B e C, tudo barrados. Primeiro, né? Que tudo isso é coisa aqui. Ou D. Concordo. Meu, você tá certo. Tá? Só que tanto faz. Porque a operação ou, eu posso fazer um ou dois mais um. Né? Então, essa ordem aí acaba não alterando. E aqui, na realidade, o nosso. Isso aqui foi do livro, tá? Então, aí no livro, o autor pegou e acabou alterando aí a ordem. Mas tanto faz, você pode colocar o D depois, tá bom? Então, apesar dele ter te confundido aí, a sua colocação, né, de colocar o D depois está certa. Assim como, por exemplo, ó, você tem todo esse negócio aqui, abriu chaves, até fechar chaves, toda essa abobrinha aqui e a variável E. No frigir dos ovos aqui, o E é a última coisa, né? Eu colocaria também primeiro o E aqui também, né? E, a variável E tudo isso aqui.
tá? Mas é da mesma forma, né? Você fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá a mesma coisa, né? Então o autor também fez isso aí para a variável e. E, né, tanto faz também, mas ele acabou variando, mudando aí, tá? Mas acaba tanto fazendo aí essa ordem. Tudo bem, Jonatas? Tá. Então, aqui no caso, foi o autor aí que, por uma infelicidade, ele acabou trocando aí da ordem aí, mas tanto faz, você fazer um mais 2 ou 2 mais um. Da mesma forma, um vezes 2 ou 2 vezes um, tá bom? Na ou e na e vale o mesmo jeito, tá? Então, ó, determine a saída do circuito abaixo para o caso que todas as entradas estão em nível baixo. Então, para esse circuito aí, está acontecendo o que? Ó? O A é 0, B é 0, C é 0. E D também é 0. Tá? Eu quero saber qual é o valor de X. Qual é o valor de X, tá? 2 minutinhos também para vocês. Pode ser pela expressão, Noélia? Pode. Só que agora você tem que montar a expressão, né? Não foi dada a expressão. Aí tem que ter cuidado. Bom, então olha só. O A, ele vale 0. Passa pelo inversor, então ele chega aqui em 1. Então, o que chega na entrada dessa porta E, aqui, ó, é 1. Aí o B é 0 e o C é 0. Então, 1 e 0 e 0. Na porta E, se qualquer uma das entradas é 0, a saída é 0. Consequência, o que chega na outra E lá é 0. O D aqui, ó. No A, eu venho 0. Do D, eu venho 0. 0 ou 0 é 0. Passa pela inversora. Então, essa inversora aqui faz esse cara virar 1. Então, ocorre 1 aqui, né? Na porta E, que é a saída da X da porta E. 0 e 1. Ora, se qualquer uma das entradas for 0, a saída é 0. Consequentemente, x é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Matou, né? É, aqui a mesma coisa, tal, né? Use a expressão para x para determinar a saída do circuito. 0, B igual A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0. Aí eu tenho a expressão aqui, né? Então, a gente já deu a expressão, e aí a gente faz, né? 0, 1, 1, 0. Deixa eu ver se eu tenho aqui a resposta. Não. Bom, então, ó, o A é 0, então vai ficar 0 barrado, e B é 1, B é 1, e C é 1, C é 1. E o A que é 0, 0, ou o D que é 0, barrado e fecha. Então, beleza. O que eu faço? Vou fazer primeiro o que tem no parênteses aí. No parênteses eu tenho a inversão, então eu vou fazer o que tem dentro da inversão. 0 ou 0 dá 0. Então, vou repetir aqui, ó. Vixe, o que aconteceu? Vamos lá. Então, tenho 0 barrado, E1, E1, né? Então, eu tenho aqui, abriu parênteses, 0 ou 0? Isso é 0. Coloca a barra, beleza.
Próxima linha. O que tem dentro do parênteses? Vou fazer primeiro o que tem dentro do parênteses. 0 barrado, né? E depois eu tenho aqui outro 0 barrado, né? Ó. Então, 0 barrado. Posso, né? Parênteses aqui pode sumir já, né? Já executei. 0 barrado. 0 barrado é 1. E 1. E 1. E o que tem entre parênteses? 0 barrado. Invertido é 1. 1, E1, E1. Todo mundo é 1. Isso aqui, então, x é igual a 1. Então, pela expressão, tá aqui, x igual a 1. Beleza? Então, fizemos aí de um jeito, do outro, tal. Tranquilidade, né? Então, se a operação de um circuito lógico é definida por meio de uma expressão booleana, então o diagrama do circuito eu posso implementar dessa expressão. Então, isso é meio, né? A ideia é o seguinte, ó. Então, esse circuitinho aqui, ó, você vê que ele está bem simples. Só que a entrada dele, ele falou, ó, isso aqui é A e C. Isso aqui é B e C barrado. Isso aqui é A barrado e B e C. Então, obviamente, o Y aqui é né, a porta ou, é o ou entre essas três entradas, né? Aí o que acontece? Eu posso, como eu tenho, qual que é a expressão aqui? A primeira linha é A e C. Então, ó, eu montei o circuito A e C, tá aqui, ó. Um vem da variável A e esse cara aqui, ó, desce, vem aqui e tal, ó, chegou na variável C. E essa é minha entrada A e C. Né? Essa aqui é minha entrada A e C. A entrada de baixo, A barrado e B e C. Você vê então que, ó, peguei o A, deixei aqui, passei pelo inversor, eu tenho A barrado. Então, A barrado está aqui. Depois puxei do B, ó, tá aqui o B. E depois puxei do C. Então tá aqui essa expressão. Então, se eu indicar, né, se for indicado, por exemplo, somente as variáveis da expressão, eu posso implementar ela e fazer o circuito também, tá bom? Então, isso é mais ou menos óbvio. Desenhe um circuito lógico que implemente a expressão x é igual a e b ou b e c. Tá? Então, o que acontece? Na ordem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro, né, as e. Então, deixa eu vir aqui, opção de ponteiro, voltar aqui e ponteiro, caneta. Então, eu quero o meu x, né? Então, o que vai ser o meu x? O meu x aqui, ele é um ou entre duas coisas. Então, ela é a saída de uma ou. Saída de uma ou. Tá aqui a minha saída de uma ou. Tá aqui. Beleza. O que eu tenho na primeira parte do ou? Ele tem que ter A e B. Beleza. O que tem na parte de baixo? Tem que ter B barrado e C. Então tá aqui, ó. Né? Então, este cara, né, já é parte do meu circuito. Falta o quê? Fazer o A e B. Ó, A e B, então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui uma porta E, né? Para que ele saia A e B, uma entrada é a variável A e a outra entrada é a variável B. Tá aqui, ó. Então, fiz esse cara aqui. A parte de baixo, B barrado e C. Então, esse cara aqui é uma porta E, beleza, ó, tá aqui. B barrado e C. Então, eu tenho que ter, aqui eu tenho que ter B barrado. Né, B barrado. E aqui eu tenho que ter a variável C. Então, a variável C eu já consigo pegar direto. C barrado, olha, eu preciso colocar, então, a partir da variável B, eu faço a B barrado. Então, tá aqui, ó. Montado o circuito. Professor, eu posso começar das variáveis A, B e C e chegar em X? Pode também. Tá? É do gosto do cliente. Do jeito que você fizer,
Se sair aí a resposta, desse jeito, tá certo. Mas pode começar assim. Então, o que faz primeiro? Ah, vou fazer primeiro as Zs, né? E, e as inversoras, né? Então, gera o B barrado primeiro, aí faz as Zs, e daí você junta na OU, né? O que você faz? A precedência, né? Primeiro faz a, as portas Z, depois a OU. Tá? Feito, feito. Olha lá. Então tá ali a resposta, tá bom? Viu que é igualzinho. Então, revisão aí, desenha o circuito tal, desenha o circuito com expressão tal e desenha o circuito para tal expressão. Beleza. Então, olha só, derivado aí das operações básicas, né, que são AND, OR e NOT, eu tenho algumas combinações aí, né? Essas combinações, elas são justamente da porta ou junto com a, a não e da porta E junto com a não. Então elas fazem as portas NAND e a porta NOR. Né? Então o que é uma porta NOR? Uma porta NOR é uma porta ou seguida de uma inversora. Então, ó, aquela história que nós já vimos aqui, ó, uma porta ou seguido de uma inversora dá o quê? Dá o que a gente chama de uma porta NOR. Então, o que a gente faz aí? Então, a gente faz a porta ou e coloca essa indicação de inversão aqui, ó. Né, ó. Essa é a porta NOR. Ora, como é que eu penso nela? Você pensa na porta ou e depois inverte ela. Então, o que acontece na porta ou? Na porta ou, se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 1. E na porta NOR é o inverso da ou, ou seja, se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 0, né? Inverteu. Ah, tá bom. E para ela ser 1? Para ela ser 1, as duas entradas têm que ser 0. Tá? Então, pensa numa ou seguida, né? Seguida de quem? Seguida de uma inversora. Da mesma forma, a gente tem a porta NAND. Bom, pensando aí na porta NOR, tá? Vamos lá, opção de ponteiro. Deixa eu só... Então, qual que é a ideia aí do meu x? Meu x é justamente A ou B barrado. Tá? A ou B barrado. Ou seja, é uma porta NOR entre A e B. Então, o que diz aí a porta NOR? Se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 0. Tá? A minha pergunta é, onde é que a minha saída aí vai dar 1? Onde é que a minha saída vai dar 1? Porque justamente, né, ó. Então, ó, ela vai ser 1 aqui. Por quê? 0 ou 0 é 0. Invertido dá 1. E aqui também, ó. Por quê? 0 ou 0 dá 0. Invertido dá 1. E nas demais, sempre eu vou ter 1. Aqui eu tenho 1, ó. 1 ou qualquer coisa é 1, inverte dá 0. Aqui eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Então eu tenho 1 ou qualquer coisa é 1, inverte dá 0. Aqui. Aí aqui eu tenho 1,
né? E aqui eu tenho 1, ou seja, 1 ou qualquer coisa é 1, inverteu aí vai dar 0. Então, o nosso, né, a nossa forma de onda de saída é essa aí, ó. Né? Deixa eu ver. Ó. Beleza? Olha lá, ó. Como a gente pediu, né? Então já estava aquele cinza lá, já mais ou menos mostrando. Beleza. Então, ó, determine a expressão booleana para uma porta NOR de 3 entradas seguida de um inversor. Ah, isso aqui é tranquila, né? A gente já viu isso aí. Então, o que acontece? Ó? Então, aqui eu tenho A, B, C e ela passa pela NOR, né? Então, neste ponto aqui, eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Neste ponto aqui, eu tenho A ou B ou C barrado. Neste ponto aqui, eu tenho A ou B ou C barrado. E agora a barra do inversor. Ó. Barrado 2 vezes. Ora, se eu barro 2 vezes, não volta no original. Qual que é o meu original? Ou seja, elas se cancelam, né? Então fica A ou B ou C. Ok? Então lembra aí que duas barras, né, duas negações uma acima da outra, elas se cancelam, né? Então ela volta no original. Qual é a... Quando a gente coloca, faz alguma coisa desse tipo, é porque a gente quer o original realmente, né? Então, olha lá. Ó. Então, ó, o que a gente fez aí, né? Tá exemplificado aí e corrigido aí nos slides seguintes.